Olá, eu sou a Francisca Brasileiro, estrategista da TAG Investimentos. Vou gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse primeiro trimestre do ano de 2020, mais especificamente no mês de março. Esse foi um ano dos mais difíceis, em termos de retorno, em termos de impacto nos ativos de risco no mundo todo, não só aqui no Brasil, mas também um dos períodos mais difíceis que a nossa humanidade já passou, lidando com a pandemia, com o cenário do Covid-19, é um evento comparável às grandes catástrofes, às guerras, e, consequentemente, tem um choque bem elevado também nas nossas carteiras. Mais do que isso, nosso objetivo é fazer uma visão mais de longo prazo, entender como isso acontece, como isso impactou os nossos ativos daqui para frente, como a gente pode se posicionar, e principalmente o que a gente consegue entender e o que a gente não consegue entender dessa situação. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, passar uma pequena apresentação, depois fico à disposição aí para qualquer dúvida. A pandemia hoje está espalhada em todos os continentes, é isso que a gente sabe até agora, e na Ásia a gente já está no período de saída dos sistemas de lockdown, das quarentenas, retomando a atividade, mas nas Américas e na Europa, hoje a situação está mais crítica, principalmente Estados Unidos, Itália, Espanha, a gente ainda vive uma quarentena e aqui no Brasil também. O que a gente sabe que pode impactar a nossa vida aqui em termos de finanças? O tempo da quarentena da Ásia demorou de 1 a 2 meses, a maioria dos países já saiu da quarentena, já está voltando ao trabalho, com cerca de 80%, 90% das atividades normalizadas, mas a gente sabe que quanto maior a demora para iniciar o isolamento social, maior a demora para a resposta, que é o caso de Itália, Estados Unidos, por exemplo, já estão aí em quarentena desde o dia 9 de março, sem muita perspectiva para sair de fato, e com isso a gente tem uma perspectiva no prazo total de isolamento entre entradas e saídas de 3 a 4 meses no total, uma fase mais crítica, outras mais amenas, mas é o que hoje a gente trabalha como possibilidades. Ainda existem vários outros riscos, a gente sabe que pode existir uma segunda onda, mas hoje essa já é uma situação bastante crítica, bastante grave. Esse é o cenário base que a maioria dos economistas trabalha. O que a gente não sabe, a extensão, os efeitos na economia e quanto tempo vai demorar para recuperar. Na verdade, ninguém nunca passou por nada parecido, ninguém consegue projetar isso de uma forma mais profunda, né, mais detalhada. Ainda assim, a gente consegue fazer algumas projeções. Qual que é a principal análise que a gente tem que fazer nesse período? Qual que é o choque para o PIB, o Produto Interno Bruto, né? Que significa basicamente a massa das economias dos países e do mundo. A gente tem hoje uma previsão pela maior parte dos institutos de pesquisa, pela Organização do Comércio dos Países Desenvolvidos, a OCDE, diversos outros indicadores que já colocam o mundo numa recessão, sendo que essa recessão pode ser algum lugar entre 0 e -4 ou -5 no ano. É muita coisa, mas se a gente olhar para o passado, a gente vai ver que a proporção é similar ao que aconteceu no ano de 2008. Muitas das referências que a gente usa falam da perda de valor, né? Perda de emprego, perda de renda, quebra de empresas, né? Queda no lucro, nas margens das empresas, e tudo isso é o que a gente considera para fazer as projeções. Então, primeiro vamos responder algumas perguntas, tentar entender qual era o contexto econômico que a gente estava vivendo ano passado. A gente vinha num período no Brasil que a taxa Selic, a taxa de juros, né, do governo, estava nas mínimas históricas. Isso tem um impacto muito grande, porque você consegue pegar dinheiro emprestado mais barato e aí sim, né, ter melhores investimentos, mas por outro lado, para o investidor, você tem um rendimento menor também. Então, ela já foi 14% num período recente, aí 5 anos atrás, e hoje ela é 3,75%. Então, com uma inflação de quase 3%, a gente realmente tem que tomar decisões de maior diversificação, maior sofisticação no portfólio, para conseguir fazer uma remuneração decente aí para os nossos ativos e, consequentemente, uma boa poupança, principalmente para aposentadoria, que é nosso foco aqui, investimento de mais longo prazo, né, não emergencial. Além disso, a gente vem num período otimista para as empresas, ainda que o país estivesse crescendo pouco, a gente tinha uma melhora em diversos indicadores, principalmente quando a gente olhava para as empresas de mais qualidade dentro do Bovespa, ligados ao consumo interno, ao varejo, não tanto dependentes aí no ciclo mais longo de crescimento,
mas a gente vinha com um bom momento. Consequentemente, a gente conseguiu fazer aí uma alocação numa carteira mais sofisticada. O que significa isso? Eu coloco um pouco de multimercado, coloco renda variável, que é ações, né, a bolsa, coloco uma renda fixa mais longa, que são os títulos indexados à inflação, monto um portfólio mais sofisticado, mais robusto, o que também diminui o meu risco, porque eu não fico dependendo de um único ativo que pode ser impactado, e também colocamos um pouco de investimento no exterior, tem a parcela do câmbio, perdão, que ajuda a proteger a carteira num cenário de estresse. Além disso, especificamente no final do ano passado, a gente enxergava que tinha um período, um risco do mundo passar por um outro período de recessão, como aconteceu lá em 2008 e 2009. Diferente da gente que teve uma crise aqui em 2014 e 2015 e estava engatinhando, fazendo um movimento de recuperação, os países desenvolvidos já haviam há bastante tempo, o que significa preços muito esticados, empresas muito endividadas, muito alavancadas, e qualquer faísca poderia fazer com que eles entrassem de novo numa recessão. Olhando para esse cenário externo, a gente fez umas medidas de proteção, através de estruturas de proteção, de opções para diminuir a queda na carteira. Então, já miramos para um alvo e acabou que a faísca, na verdade, foi um meteoro, que foi o impacto do Covid nos mercados, e a nossa proteção serviu para diminuir um pouco o choque, principalmente dentro da parcela de ações. A gente entrou também um pouquinho mais leve nesse sentido, aí carregando menos risco. E por que a gente não previu que ia ser um choque tão grande logo no começo, se a gente está falando aqui da extensão disso e não tomou risco? Na verdade, a gente tinha um contexto do vírus, que não foi a primeira epidemia que a gente passou, a gente já teve a gripe aviária, a gente já teve a gripe suína, ebola, e sempre conseguiu conter muito rapidamente, mantendo isolada em poucas regiões. Era isso que a gente previa até março, especificamente no dia 9 de março. Logo antes disso, a gente teve o choque de petróleo, onde a situação tomou uma proporção muito maior, e aí tanto a Organização Mundial de Saúde como os países perceberam que a gente não ia conseguir controlar, como foi feito nas outras maneiras. Aí sim, quando a gente percebeu que a situação era muito grave, tudo aconteceu muito rápido, esse foi o mês de quedas mais intensas em termos de velocidade em todos os ativos que a gente aloca, e aí o que a gente conseguiu fazer foi mais algumas proteções para reduzir e amortizar a carteira. É porque depois de um determinado momento, quando você tem um choque muito grande, não vale a pena você desfazer as posições, porque você corre um risco ainda maior lá na frente, a gente vai falar mais sobre isso. Falando em números, o que foi o mês de março, né? A gente considera as 5 classes de ativo. Primeiro, ações, que é a renda variável, que no único mês caiu 30%. Isso não aconteceu em outros eventos. Se a gente falar do topo para o vale, né, a gente chama, essa queda aí chegou a bater 45% no total, recuperando um pouquinho. Os fundos multimercados, que são aí pessoas muito experientes, os diretores do Banco Central também tiveram um mês muito ruim, rendendo menos 6,24%. E até na renda fixa, a gente teve um dos piores momentos na história, principalmente a parcela de crédito privado, são aí os títulos corporativos, os títulos bancários, CDB, letra financeira, as debêntures, tiveram uma fase muito difícil por conta da remarcação, todo mundo correndo atrás de dinheiro, de caixa, para se proteger para essa crise, e aí você acaba fazendo uma distorção, porque você precisa remunerar mais alto aquela pessoa que está te emprestando dinheiro nesse momento. Quem já tinha comprado papel antes acaba sofrendo com essa diferença das taxas. E, por fim, o investimento no exterior, que é uma estratégia interessante, mas que também sofreu, o mundo todo sofrendo, uma carteira de renda fixa ativa, por exemplo, lá fora, rendeu menos 12,54, se olharmos lá fora, sem o efeito do dólar. E a renda variável, que é geralmente aqui a gente aloca com exposição cambial, então sofrendo efeito do dólar, com mais ou menos no 0 a 0. O Brasil, especificamente, sofreu muito mais do que os outros países do mundo. Para vocês terem uma ideia, o Brasil rendeu menos 52% em dólar. O investidor que colocou dinheiro no Brasil, lá de fora, teve o seu dinheiro reduzido pela metade, enquanto o restante dos países emergentes e os países desenvolvidos caíram só cerca de 26% aí. É muita coisa, mas é menos que o Brasil. O que é importante falar? A gente considera que essa queda foi muito exagerada, similar ao que aconteceu no ano de 2008, quando a Bolsa Brasileira foi uma das que mais caiu, mas também recuperou mais rápido e fez com que essa volta fosse mais interessante.
Então, vamos fazer esse paralelo de novo, são crises totalmente diferentes, né? O ano de 2008 é uma aproximação para o que a gente viveu lá, o que a gente está vivendo hoje é bem diferente, porque não é uma crise que surgiu no sistema financeiro, e sim realmente um evento global, né? Se a gente olhar o que aconteceu em 2008, a gente vê primeiro que essa é a renda variável, a queda total caiu, a bolsa caiu cerca de 60%, só que isso aconteceu em 5 meses, né? E aí, logo depois disso, a gente tem aqui a nossa relação com que a gente caiu em 2020, do pico para o vale, a bolsa chegou a cair mais de 40%, 45%. Hoje a bolsa já recuperou um pouquinho, mas ainda assim a gente vê que pode ser que não esteja no final da situação, né? Qual que é o importante a gente ter em mente aqui? Do começo da crise até recuperar praticamente toda a perda, o Ibovespa demorou 1 ano e 10 meses. Então, na verdade, aí foram 1 ano e 5 meses de recuperação, desde o começo até o final da crise, que não é, se você ler sobre 2008, você vai falar, só recuperou em 2017, em 2018, foram mais de 10 anos de crise. Na verdade, aqui em 2010, a gente começou um outro ciclo nosso, né, um outro processo. Em 1 ano e 10 meses, aqui 1 ano e 5 meses depois da crise, a gente já tinha recuperado praticamente tudo. Então, isso é a mensagem mais importante. Por mais grave que seja a situação, e a gente está enxergando que a situação é muito grave, quando passa o primeiro momento, a gente começa a refletir sobre o que de fato faz sentido, o que de fato não faz sentido. E aí a gente está falando de uma. A cesta de ações são empresas muito perenes, né, muito saudáveis. A gente está falando da Petrobras, da Vale, Banco do Brasil, Banco Itaú, empresas de mercado de varejo muito bem estabelecidas. E essas empresas não vão tender a quebrar, com o tempo o preço delas vai se recuperando. A mesma coisa acontece na renda fixa e nos fundos multimercados, né? A gente já viveu o pior da crise de 2008, da mesma maneira a gente já está agora se recuperando um processo aí de recuperação. O que eu quero que vocês tenham em mente? O CDI naquela época chegou a ser 18%, hoje ele é 3%. E uma pessoa que faz um movimento saindo daqui e não recompra a bolsa, ela perde toda essa recuperação. A pior coisa que o investidor pode fazer nesse momento é se desesperar com a queda e fazer esse movimento de vender e colocar num ativo que hoje não rende quase nada em termos reais, que é o CDI ou a poupança, né? Eles pagam praticamente a mesma coisa que a inflação. Ativos de risco são assim, eles oscilam muito mais ao longo do tempo, eles funcionam como ondas, mas passado o primeiro momento de choque, a tendência é haver uma recuperação. A particularidade dessa crise, ela está sendo muito rápida, mas também veio muito rápido uma série de pacotes de estímulos para a economia. Então, a gente não sabe se a gente vai ter novos momentos de queda, se já passou o pior, porque a gente já tem estímulo, a gente já sabe um pouco mais da extensão dessa crise, mas o que a gente sabe é que fazer esse movimento no momento de choque faz com que, muito provavelmente, você não consiga recuperar aquelas perdas da sua carteira. E além disso, o mais importante é olhar não só para o futuro, mas também para o passado. Então, se a gente puxa um pouquinho mais aqui o histórico, a gente vê que uma carteira moderada, que tem mais ou menos 15% em bolsa, e esses outros ativos que a gente colocou, ela tende a, em 12 meses, já está acima do que é o CDI no ano, né? O CDI de 5,28 e não de 3,75. Se a gente olhar o CDI atual, uma carteira moderada em 1 ano, que é um prazo bem curtinho, ela já rende aí praticamente quase 200% do CDI. Se a gente estica um pouquinho mais esse prazo, a gente vê que uma carteira dessa, ela consegue bater aí o que seria hoje esse valor acima de 200% do CDI, superar com calma ainda que ela oscile mais. Isso olhando no auge da crise, né? A gente está aqui num dos momentos mais difíceis. Nossa ideia não é dar uma promessa de que vai recuperar, o quanto tempo vai recuperar, a gente não sabe se é igual em 2008, mas a gente sabe que a natureza dos investimentos mais diversificados é dessa forma, ela oscila mais e a tendência é que ela dê uma remuneração muito melhor do que os ativos com menos risco. Isso porque você pega dinheiro emprestado CDI e investe, seja numa taxa de juros mais longa, seja num título privado, seja em ações, em empresas de ações. E essa tendência é, quanto maior o prazo, menor o risco que você está correndo. A mensagem que a gente quer passar: foi um período muito difícil,
É um dos períodos mais difíceis, na verdade, que a gente já viveu, mas a tendência é que com o tempo ele vai sendo suavizado. E você não ficar mexendo toda hora, comprovadamente gera o melhor resultado ali na frente. Bom, pessoal, acho que era isso. A ideia foi passar um pouquinho sobre esse período que a gente está vivendo, né? Essa situação que é bastante grave, mas ao mesmo tempo que acreditamos que vai passar, tem que passar, né? Trazendo aí novos desafios, novos aprendizados, mas ao mesmo tempo oportunidades para a gente se posicionar, respirar fundo, aprender tanto em termos de país, de economia, de mundo, quanto olhar para os nossos investimentos em outro horizonte e saber que é assim mesmo, são ondas, é difícil, mas o pior aparentemente já ficou para trás. Estamos à disposição depois, se vocês quiserem mais alguma informação mais aprofundada sobre o cenário, sobre o movimento, sobre as carteiras, podem nos procurar.